qualidade da equipe do Cuiabá, mas nós fomos inteligentes e por isso vencemos o jogo. E também lembrar, né, hoje nós tínhamos 5 jogadores da base, isso também é um trabalho do staff. A gente vai ver jogo dos juniores, chega cedo aqui no Oba para trabalhar, e a gente não vai ver o jogo dos juniores simplesmente para ver, a gente vai ver para olhar, ver os jogadores que têm possibilidade de subir. Hoje nós trouxemos 5 jogadores, a gente ainda viu alguns jogadores que têm possibilidade também, jogadores novos, né? Isso também valorizar o trabalho do Yuri, que foi meu jogador, hoje trabalha na base e está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Junto com a comissão técnica da base. Realmente o trabalho do Vila tá nos agradando bastante, e hoje nós conseguimos uma vitória importante, né? É claro que é um primeiro jogo, a gente tem um jogo contra eles lá, um jogo difícil, até pela equipe do Cuiabá, né? Uma equipe muito qualificada, mas eles estão de parabéns porque realmente fizeram um jogo, disputaram, foi um jogo competitivo e Deus nos premiou com essa vitória. Boa noite, Márcio. Boa noite. Aqui, Roberto Baronil, Rádio Difusora. Parabéns pela vitória, um resultado não seja assim uma grande vantagem, mas é uma vantagem boa. O Ralf hoje pediu para sair, né, agora no finalzinho, faltando 5 minutos, e a gente questionou ele, né, o porquê que ele havia pedido para sair. Devido na Copa Verde, o número de jogadores que você hoje tem é bem pequeno, mas ele disse que desde o jogo contra a Presidente vem jogando no sacrifício e até a base de injeções. Como o jogo da volta é só dia 11, seria aí um momento de dar um descanso para o Ralf? Mas o Ralf é um jogador muito importante dentro do nosso grupo, pelo que ele representa, né? É um jogador acima da média, um ser humano melhor ainda. Então o nosso grupo confia muito nele e a presença dele faz com que haja um crescimento dos outros. Então a gente vai ver a possibilidade, é claro que não sacrificar ninguém, mas dentro da possibilidade a gente pode realmente começar com outro jogador. Nós tivemos algumas contratações que nos dão um pouco de opções para fazer isso, mas no momento não dá para a gente definir isso, né? Vamos pensar, vamos analisar essa semana aí como é que vai se portar. Ele mesmo é um jogador que gosta de jogar todas. Ele falou desse sacrifício dele ir para o jogo, mas isso sempre foi a vontade dele, né? A gente nunca forçou o jogador a isso, até porque nós temos um departamento médico excelente aí que nos dá essa retaguarda. Mas ele é um jogador acima da média e ele quer estar sempre presente. E como eu falei, ele é muito importante para o nosso grupo. Boa noite, Márcio. Henrique Alcaraz, da Band News FM. Na saída de jogo, o Luciano Naninho falou que o Vila jogou a partida como ela deveria ser jogada. Queria que você avaliasse isso, se foi realmente dessa forma, e a entrada dos jovens agora, principalmente do menino que começou o jogo, o camisa 7, o Pajé, isso. Como que você avalia esses jovens jogadores que começaram hoje aqui na partida? Olha, falando do Pajé, né, ele foi iniciar o jogo e como um ex-jogador também, que tive um momento de estreia, a estreia sempre é um pouco conturbada, o garoto não dorme direito, pensa muito no jogo, no que vai acontecer, e esse momento faz com que o cansaço venha mais rápido, né? Então a gente entende isso, mas ele foi muito bem no jogo, dentro do que ele podia nos ajudar, ele ajudou bastante, e ele só tende a crescer, né? Agora, ele ir ganhando maturidade, experiência e qualidade ele tem muito, um garoto novo, um garoto que o Vila pode realmente ter um ganho muito grande para frente, não só ele, mas como o Breno, como o Islan, né? Como Graziani. Então são jogadores que a gente deposita muita confiança. Ainda tem outros jogadores que não vieram, que não estavam inscritos,
mas que a gente também foi ver, caso do Gustavo, caso do Leonardo. Então a gente está sempre olhando a base, olhando os jogadores para que a gente possa. Eu venho de uma escola que é por característica da chance aos jogadores novos, né? Eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar com vários jogadores que hoje estão no cenário nacional aí e brilhando fora, né, no Santos Futebol Clube. Então isso me dá também um know-how para poder saber a hora de colocar, a hora de segurar e colocar sempre no melhor momento para que eles possam apresentar sempre a qualidade que eles têm lá na base. Ô Márcio, boa noite. Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes Goiânia. Desde a derrota do Vila Nova no Campeonato Goiano contra o Atlético, pouco a gente pôde acompanhar desse processo de recuperação do elenco, de sair de um momento ruim, de um revés, no seu caso, o primeiro revés desde o seu retorno aqui ao Vila Nova. Eu acredito que um grande revés para você desde a sua primeira passagem aqui pelo Clube de Goiânia, e ao mesmo tempo trabalhar uma equipe para disputar a Copa Verde por conta da situação de não conseguir regularizar os recém-chegados e os recém-chegados para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Como tem sido esses dias de preparação para duas competições no qual você tem que trabalhar praticamente duas equipes diferentes? Primeiro foi levantar o astral dos jogadores, né? Nós tivemos 2 derrotas contra o Atlético, mas nós não perdemos para qualquer equipe, nós perdemos por uma equipe muito qualificada, já visto que no jogo passado poderia ter ganho do Flamengo, né? Por detalhe, perdeu um pênalti, depois sofreu um pênalti, o Flamengo acabou fazendo o gol da vitória, mas eles estavam com menos um jogador, mesmo assim tiveram a chance de ganhar. Então nós perdemos por uma equipe que está há muito tempo junta, muito qualificada. E aí, o primeiro passo foi esse, levantar o astral dos jogadores e aí depois tentarmos recuperar fisicamente, né? O nosso time vinha de jogos em cima de jogos, decisões, todos os jogos que nós tivemos aqui foram decisões. Se você olhar bem, nós jogamos 2 jogos contra o Goiás, depois jogamos um jogo contra o Aparecidense, tendo que reverter um placar de 2-0 e pegamos o Atlético numa decisão do campeonato. Então, todos os jogos são muito desgastantes pela decisão, pelo momento, por querer dar esse título à nossa torcida, que merecia, mas infelizmente não aconteceu, né? Então, a gente passou essa semana aí recuperando os jogadores fisicamente, trabalho intensivo aqui com alimentação, com descanso, para que a gente pudesse hoje se apresentar bem e disputar, né, de igual para igual com uma equipe da Série A, que é o Cuiabá. Ô Márcio, a torcida está na expectativa de ver um novo Vila já contra o Guarani. Desses reforços que chegaram, todos estão em condições físicas, técnicas e também de regularização. Você vai ter esse pessoal mesmo para poder montar uma equipe forte? Porque eu até te faço essa pergunta porque o Guarani também reformulou bastante e vem aí com a equipe prometendo. A gente contratou alguns jogadores, mas todos eu te garanto que nós não vamos ter condições, até porque teve jogador que machucou nessa intertemporada, vamos dizer assim, sentiu e vai ficar um pouquinho aí difícil dele participar desse jogo. No caso, o Guilherme, né? Tivemos alguns jogadores ainda que não estão no melhor fisicamente, mas a gente está correndo atrás do tempo para colocá-los em condições, e claro que a gente vai ter um bom grupo, uma boa base de jogadores que chegaram. Na sua resposta sobre levantar o alto astral da rapaziada, um jogador em específico está sendo muito criticado e muito cobrado pela torcida, que é o Fernandão, que é um jogador que, por onde passou, futebol turco, Palmeiras, sempre foi aquele jogador conhecido por fazer muitos gols. E aqui no Vila Nova algo parece que está segurando, né, o futebol do Fernandão. Ele não consegue render. Por que até o momento, você como gestor de vestiário, conhece muito bem o Fernandão de perto, por que ele ainda não deslanchou com a camisa do Vila Nova? Olha, o Fernandão é um profissional exemplar, trabalha muito,
né? Se cobra muito, mas são coisas no futebol que a gente não tem como explicar. Ele faz tudo dentro dos treinamentos, procura dar o máximo, e às vezes a coisa não acontece, mas é um jogador que a gente deposita toda a confiança, por onde passou mesmo, como você falou, foi artilheiro, né? Esses jogadores às vezes têm momentos que a coisa não acontece, daqui um pouco ele vai retomar essa condição, vai começar a fazer gol de qualquer jeito. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Se você procurar no mercado, além de jogadores muito caros, você não encontra jogadores melhores. Por mais que você busque, é difícil. Esses jogadores que talvez a gente tivesse uma condição melhor de trazer, são muito caros para que a nossa equipe consiga trazê-los. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, calma, que daqui um pouco esses jogadores vão começar a fazer os gols, até porque são jogadores que não desaprenderam, sabem fazer, né? Basta a gente dar confiança e ter um pouco de paciência. Márcio, qual que é a importância de ter um jogador como o Alisson no time? Ele que, durante a partida, ele parece que, durante a entrevista até falei com ele, parece estar em todo canto do campo. Todo canto que você olha, ele está ali, ele está participando das jogadas, enfim. O Alisson é um jogador que nos dá uma opção muito grande de ataque, né? Pela movimentação que ele tem. Jogador inteligente, jogador que sabe explorar bem os espaços. E é o nosso artilheiro, né? Um jogador que realmente consegue fazer os gols, está num momento bom. Hoje ele sentiu um pouco o desgaste do jogo e tivemos que substituí-lo, como o Ralf também. Mas é um jogador que a gente tem maior confiança e tem a confiança de todo o nosso grupo. Agora, você que é um conhecedor do futebol, logicamente também que acompanha os jogadores mais jovens, né? O Vila anunciou aí a contratação do Emerson Urso, 22 anos, vindo do Botafogo. Queria saber de você, o que você conhece desse jogador e o que pode esperar dele também para a sequência da temporada? Olha, o Emerson Urso é um jogador que eu conheço só vendo alguns jogos, vídeos, né? Não tenho esse conhecimento maior de trabalhar com esse jogador, né? Quando você trabalha com o jogador, você sabe alguns detalhes que facilitam para uma adaptação. Então eu não tenho esse conhecimento do jogador, mas devido até o momento que a gente está já próximo do encerramento dessa janela, é um jogador que nos deu essa condição, um jogador que tem os predicados que a gente precisa para a função. E a gente está apostando nesse jogador que ele possa vir e nos ajudar. Beleza, então, encerrada aqui a entrevista coletiva com